Oi, pessoal. Oi, crianças. Então, professor Diego aqui da disciplina de Ética e Religião, certo? Quero desejar uma semana abençoada na vida de vocês, na vida da família de vocês também. Espero que todos aí nesse ambiente de amor e carinho estejam todos bem. Então, vamos continuar nossas aulas. Então, hoje a gente vai trabalhar o tema o ser humano e a ética ambiental. E vamos usar o dia do meio ambiente como eixo temático da nossa aula. Então, quando a gente fala o ser humano e a ética ambiental, nós estamos falando em eu, você, todo mundo junto e o meio ambiente, certo? Então, além de buscar e promover uma relação mais próxima, cuidadosa para com o meio natural, essa ética ambiental preconiza as relações entre os seres humanos e o meio ambiente, que essa relação seja uma relação respeitosa, construtiva e que essa lógica toda se estenda ao relacionamento comum com plantas, animais e as espécies, e assim todo o ecossistema. Então, quando a gente fala em ética ambiental, a gente está falando em respeito ao meio ambiente. A palavra ética podem lembrar o significado de respeito e ambiental, meio ambiente. Então, respeito ao mundo, respeito ao meio ambiente, respeito a todo o planeta Terra. Então, lá no capítulo 3 da apostila de vocês, certo? Na página 17, nós temos aqui, certo? Vocês têm um capítulozinho que fala sobre a natureza e o símbolo do transcendente. Quem é esse símbolo transcendente? A gente já viu em sala que o símbolo transcendente é Deus, aquele todo-poderoso que está acima de todas as coisas. Deus, o ser supremo. Então, nesse capítulo de vocês, vocês vão encontrar na página 21 um trechozinho que diz assim: a natureza revela o amor e a criatividade que vem de Deus. Então, a natureza revela o amor que veio de Deus, para mostrar que ele é tão supremo que criou todos nós. A criatividade dele foi tão grande que criou a gente, os pássaros, os animais, os golfinhos, a água, o sol, toda essa beleza. Então, quando a gente vai falar em meio ambiente, a gente está falando que é todas as condições e influências que sofrem um ser vivo ou uma comunidade e que essas influências interagem sobre eles. Vou dar um exemplo. Um golfinho lá no oceano. Então o golfinho ele está lá no mar e lá pode estar a água quente, as forças das ondas e um terremoto. Então essas influências que aconteceram lá no ambiente do golfinho está fazendo com que o golfinho sinta essa influência. Uma influência negativa, quando a gente joga um plástico na água do oceano. O golfinho pode vir a engolir. Então, essas influências que sofrem os seres vivos e que sofrem por outra hora, positivas e negativas, todas essas influências que acontecem dentro do meio natural é o meio ambiente, onde ele vive, o local onde ele está vivendo, certo? Então a gente vive nesse ambiente todinho, que é o nosso planeta. Então, cuidar do meio ambiente é importante porque tudo que existe nele está relacionado. Ou seja, a água que existe no meio ambiente, eu preciso dela para beber. O vento que existe, tanto a gente precisa para respirar, quanto as aves para voar. Então, tem sempre uma relação. Quando a gente descontrola esse equilíbrio, com poluição, qualquer outra coisa, a gente está desequilibrando este meio ambiente. E isso não é legal. Então, vocês já viram aí na sua casa, se você tiver um cachorro ou um gato, ele jogar um papel no chão? Então, os cachorros, os animais, eles não poluem o meio ambiente, porque eles não têm capacidade de pensar. Quem pensa somos nós. Então, quando a gente polui o meio ambiente, nós estamos de certa forma nos prejudicando. E quando a gente nos prejudica, quem mais sofre
são as pessoas mais pobres. Vamos dar um exemplo? Nós temos aqui em Patos o açude do Jatobá. Se eu saio daqui da minha casa com uma sacola de lixo e vou lá e despejo no açude do Jatobá, eu estou poluindo aquela água, que é para todo mundo beber. Porém, eu tenho condição de comprar uma água mineral. Mas uma pessoa que não tem, ela vai beber daquela água. Então, eu não estou bebendo a água que eu poluí porque eu estou comprando uma água mineral. Mas aquela pessoa mais pobre, ela não tem condição, ela então vai sofrer com a água contaminada e vir a ingerir. Então, quando a gente polui, quem mais sofre são os pobres. Quem mais sofre também é o meio ambiente e os animais que são indefesos. Então, o ser humano é o grande responsável pelo desequilíbrio do meio ambiente, pela poluição, por toda a maioria dos desastres que acontecem no mundo. E no dia 5 de junho, essa semana, certo? Foi criada pela ONU em 1972, em virtude de um grande encontro onde líderes mundiais se reuniram para tratar de alguns assuntos ambientais. E essa reunião deu ao grande surgimento dessa data, que é o Dia do Meio Ambiente. Essa data é importante, onde todo mundo pôde parar para ver questões como poluição da água, do ar, do solo, o desmatamento, diminuição da vida dos animais, a destruição da camada de ozônio, das florestas. Então essa data foi bem importante. E desde essa data até hoje, a gente para celebrar o Dia do Meio Ambiente e a gente pensar nos problemas que estão acontecendo no mundo. Então, a adoção de sustentabilidade garante a médio e longo prazo um planeta em boas condições. Sustentabilidade é um termo usado para dizer que é boas práticas com o meio ambiente, como nessa foto aí em cima, onde um grupo de crianças estão recolhendo lixo. Então, essas ações garantem ao planeta umas condições de desenvolvimento para muito tempo. Vai garantir vida, inclusive humana, e também garantir os recursos naturais necessários para uma boa qualidade de vida das pessoas das próximas gerações. E eu quero que vocês aprendam comigo 3 R's. Aqui em cima está a explicação, mas vamos dizer 3 R's. Então, o primeiro R é o R de reduzir. O segundo R, o R de reutilizar. O terceiro, o R de reciclar. Então, no primeiro R, consiste em evitar o consumo desnecessário de produtos a fim de diminuir a quantidade de lixo gerado. Então, na bolsinha de vocês aí, eu vou usar o exemplo. Vocês devem ter uma canetinha. Então, uma canetinha, a função dela é escrever, mas tem pessoas que têm mais de uma, tem até 10. Então, 10 canetinhas é um uso desnecessário, é grande quantidade. Então, quando você diminui para ter apenas uma canetinha, você está reduzindo, porque você não vai gerar mais lixo. Quando essas canetinhas acabarem, você vai jogar apenas uma e não 10 no lixo. Entenderam? O segundo R é o R de reutilizar. Então, consiste em dar utilidade a materiais que na maioria das vezes consideramos inúteis, mas que são jogados no lixo. Vou dar um exemplo. Quem gosta de refrigerante? Então, quando a gente reutiliza, o refrigerante vem naquelas garrafinhas, certo? Então, a maioria dos refrigerantes vem nessas garrafinhas de plástico. Então, aqui dentro tem um refrigerante, alguém tomou e ele vem nessas garrafinhas de plástico. Então, essas garrafinhas é um exemplo de reutilizar. A gente lava e reutiliza ela para guardar alguma outra coisa. Na casa de vocês é costume, alguém deve ter reutilizado isso. Uma dica: basta apenas
nós colocarmos algum objeto dentro, formar um pezinho, como eu coloquei areia, e nós juntarmos 10 garrafinhas dessa, dividimos o pezinho com areia e fazemos um boliche. Aí a gente pode brincar em casa. Então a gente está reutilizando a garrafinha do refrigerante para fazer um brinquedo, certo? Então esse R é o R do reutilizar. O terceiro R é o R do reciclar, que é recuperar a matéria-prima a partir do lixo para fabricar novos produtos, seja ele industrial, agrícola ou artesanal. Indústria que vem de indústria, agrícola que vem do campo e artesanal que vem do artesanato. Aí na casa de vocês, vocês devem ter ou já ter visto um rolinho desse aqui. Então esse rolinho, ele é um rolinho de papel higiênico, certo? Aqui vem várias camadas de papel e no meio dele vem esse rolinho. Esse rolinho é feito de papelão. Papelão é uma matéria-prima que ela pode ser reutilizada e formar novos itens. Esse papelão vai para o lixo, lá ele é prensado, derretido e feito outro papelão. Ou também na casa de vocês podem vocês verem um canudo desse. É um papel toalha, também é feito de papelão, certo? Então, na casa de vocês devem ter. Eu posso fazer daqui várias coisas para fazer brinquedo. Eu posso colocar aqui, certo? Prender e fazer um gancho, certo? Como eu posso fazer isso aqui, juntar dois desses e fazer um binóculo, certo? Então a gente vai estar reciclando. Um exemplo bem bacana do uso artesanal é quando a gente pode reutilizar os objetos e reciclar. Aqui eu tenho um modelo que é feito de CD, dá para vocês verem aí. São 2 CDs que a artesã transformou num porta alguma coisa. O que você quiser colocar aqui, pendura na parede e aqui colocou uma argolinha. São 2 CDs e ele foi reciclado, certo? A gente recicla o papel e a gente pode utilizar ele em algum outro objeto. Então vamos repetir para recapitular. 3 R's. A gente vai ver isso tudo bem direitinho para a gente não esquecer. São 3 R's. O R do reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos repetir? Reduzir, reutilizar e reciclar. Então, se cada um fizer a sua parte, podemos reduzir os danos causados ao meio ambiente e assim a gente poder preservar o nosso planeta, para que outras gerações futuras possam utilizar assim como eu e você também está utilizando hoje. Vocês sabiam que a água que a gente bebe está se acabando no mundo porque estamos desperdiçando. Então as outras gerações, as outras pessoas que vão vir, podem não ter água potável para beber. E assim nós vamos deixando o mundo e os recursos naturais preservados. Aí na página da apostila de vocês, na página 21, vai ter uma oraçãozinha que eu quero que no dia 5 de junho, essa semana, em especial neste dia, vocês abram a apostila e leiam toda essa oração, que é o agradecimento à natureza, certo? Então, pessoal, no dia de hoje, a gente agradece pela participação de todo mundo. Eu gostaria de agradecer em especial aos que participaram da nossa última atividade. Quero dizer que foi fantástico o resultado, recebemos muito feedback positivo e quem está participando, quem está interagindo, quem está lá no nosso site, quem está indo tirando as dúvidas. E é isso, eu quero ver a interação de vocês. Fiquem ligados que lá no site vai ter umas tarefinhas extras que vai movimentar vocês participar em casa, fazer uma procura dentro de casa, uma caçada. É uma novidade. Então eu espero que vocês fiquem todos bem e até a próxima semana.